Tiago Moreira sempre acreditou que dinheiro resolvia tudo. Desde que herdou a empresa do pai, aprendeu a não aceitar limites, a não ouvir não como resposta e a tratar qualquer problema como algo que podia ser comprado, terceirizado ou eliminado com os profissionais certos. Foi assim nos negócios, foi assim na vida pessoal e foi assim quando os filhos começaram a adoecer sem explicação. Pedro e Miguel, os gêmeos de 2 anos, choravam o dia inteiro, quase não dormiam, rejeitavam comida e pareciam viver em um estado constante de desconforto. No começo, Tiago achou que era apenas uma fase. Depois de 2 semanas sem melhora, chamou o primeiro pediatra. Em 1 mês, já tinha passado por 4. Em 3 meses, já eram mais de 15 médicos, clínicas particulares, exames caros, terapias experimentais, tratamentos alternativos, remédios importados e diagnósticos que nunca batiam entre si. Cada especialista dizia uma coisa diferente, mas nenhum conseguia explicar por que os filhos dele pareciam cada vez mais tristes, mais quietos e mais distantes. A esposa de Tiago foi a primeira a desmoronar. O choro constante das crianças, a falta de respostas e a sensação de impotência acabaram levando ela a uma crise nervosa. Foi internada depois de um colapso no meio da madrugada, quando os meninos choravam sem parar e ela simplesmente não conseguia mais reagir. Desde então, Tiago estava sozinho naquela casa enorme, cercado de enfermeiras, babás, médicos particulares e equipamentos que custavam mais do que muitos apartamentos, mas que não conseguiam trazer paz para ninguém. O jardim da mansão, que antes era um espaço de lazer, tinha se transformado em um lugar silencioso, quase abandonado. Os brinquedos estavam espalhados, mas raramente eram usados. As crianças quase não demonstravam interesse por nada, apenas choravam ou ficavam apáticas no colo das cuidadoras, que se revezavam em turnos de 12 horas. Tiago passava a maior parte do tempo trancado no escritório, resolvendo problemas da empresa, porque era a única coisa que ainda sabia fazer com alguma sensação de controle. Foi nesse cenário que Renata apareceu. Tinha sido contratada por uma empresa terceirizada para limpar a casa 2 vezes por semana. Ninguém deu muita atenção a ela no início. Era apenas mais uma funcionária em meio a tantas outras, com uniforme simples, fala educada e postura discreta. Tiago mal lembrava do rosto dela, só sabia que era a faxineira nova que tinha começado há poucas semanas. Naquela tarde, Tiago saiu do escritório mais cedo do que o habitual. O silêncio da casa estava pesado demais e ele sentia uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse fora do lugar. Caminhou até a porta de vidro que dava para o jardim e parou sem perceber por quê. Renata estava ajoelhada na grama, com um pequeno frasco na mão, soprando bolhas de sabão. As bolhas subiam devagar, refletindo a luz do sol, e os gêmeos estavam sentados à frente dela, acompanhando cada movimento com os olhos atentos. Pedro foi o primeiro a sorrir. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas real. Miguel veio logo depois, esticando as mãos na tentativa de tocar uma das bolhas antes que ela estourasse. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. Fazia 8 meses que ele não via os filhos sorrirem daquele jeito. Não um sorriso automático, não um reflexo, mas um sorriso de verdade, daqueles que nascem sem esforço. Ele deu 2 passos para frente e pisou em um galho seco que estalou alto demais. Renata virou a cabeça na hora, assustada, segurando o frasco com as 2 mãos. Senhor Tiago, eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu só estava tentando entreter eles um pouco. Ela começou a se levantar, nervosa, limpando as mãos no uniforme, como se tivesse feito algo errado. Tiago levantou a mão pedindo que ela parasse. Não levanta. Por favor, não levanta. A voz dele saiu baixa, trêmula, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa invisível no ar. Renata ficou ajoelhada, confusa, sem entender. Ele apontou para os filhos. Eles estão sorrindo. Você percebe isso? Eles estão sorrindo. A voz dele falhou no meio da frase, como se fosse difícil demais admitir aquilo em voz alta. Renata olhou para as crianças e depois de volta para ele, sem compreender o peso daquelas palavras. Sim, senhor. Eles gostam das bolhas. Eu trouxe de casa, meu sobrinho adora, eu pensei que talvez funcionasse com eles também. Tiago balançou a cabeça lentamente. Você não entende. Eles não sorriam. Faz meses que eles não sorriam. Nada funcionou. Nada. Renata sentiu um aperto no peito sem saber por quê. Senhor, eu só brinquei com eles. Eu não fiz nada de especial. Tiago deu alguns passos em direção aos filhos e se agachou, ficando na altura deles. Pedro engatinhou até ele e segurou o dedo indicador com força. Miguel fez o mesmo do outro lado. Tiago fechou os olhos por um instante,
tentando segurar o choro que subia sem aviso. Ele tinha gastado milhões tentando comprar uma solução. Pela primeira vez em meses, algo simples estava acontecendo diante dele. E ele ainda não fazia ideia de que aquele momento, que parecia apenas um pequeno alívio, era o começo de algo que iria mudar completamente a vida de todos naquela casa. Tiago permaneceu ajoelhado por alguns segundos, sem saber exatamente o que fazer com as próprias mãos. O toque dos filhos, leve e quente, parecia diferente de tudo que ele tinha sentido nos últimos meses. Não era o toque apressado das enfermeiras, nem o gesto mecânico das babás que cumpriam horário. Era um contato real, vivo, presente. Pedro apertava o dedo dele com curiosidade, enquanto Miguel tentava subir no colo, desequilibrado, rindo baixo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Renata observava a cena em silêncio, com uma mistura de alívio e nervosismo. Ela não sabia se estava sendo inadequada, se tinha ultrapassado algum limite invisível, se devia se afastar ou continuar ali. Estava acostumada a trabalhar em casas onde ninguém reparava muito nela, onde seu papel era limpar, organizar e desaparecer. Aquela situação era diferente. Pela primeira vez, alguém olhava para ela como se tivesse feito algo importante. Tiago respirou fundo e levantou os olhos para Renata. Você faz isso sempre com eles? Ela demorou um pouco para responder, como se estivesse organizando as palavras. Eu converso com eles quando passo pelo quarto. Às vezes pego no colo, canto baixinho. Eles estavam sempre chorando e eu pensei que talvez precisassem de menos barulho e mais presença. Não sei explicar direito. Eu só fiz o que eu faria com uma criança da minha família. Tiago sentiu um peso estranho no peito. Presença. Aquela palavra ficou ecoando na cabeça dele. Ele tinha feito de tudo, menos estar ali de verdade. Sempre tinha alguém entre ele e os filhos. Um médico, uma enfermeira, uma babá, um especialista. Sempre alguém mais preparado, mais técnico, mais profissional. E mesmo assim, nada tinha funcionado. Você não teve medo de fazer algo errado? Ele perguntou, quase num sussurro. Renata deu um meio sorriso. Eu tive, sim. Mas eu tive mais medo de ver ele sofrendo e não tentar nada. Criança sente quando ninguém está olhando para ela de verdade. Eles estavam cercados de gente, mas pareciam sozinhos. Tiago engoliu seco. Aquela frase atingiu ele de um jeito que nenhum diagnóstico médico tinha conseguido. Ele olhou ao redor do jardim. Tudo era perfeito demais. Grama cortada, brinquedos caros, móveis de design, uma casa que parecia saída de revista. E, ainda assim, os filhos tinham passado meses infelizes dentro daquele cenário impecável. Miguel puxou a manga da camisa dele, chamando atenção. Tiago o pegou no colo meio sem jeito, como se estivesse reaprendendo um gesto esquecido. Pedro veio logo atrás e tentou subir também, reclamando. Renata se aproximou instintivamente e ajudou a apoiar os dois, com cuidado, como quem faz aquilo todos os dias. O senhor não costuma pegar eles assim, né? Ela falou com delicadeza, sem julgamento. Tiago balançou a cabeça. Quase nunca. Eu sempre achei que estava atrapalhando o trabalho das pessoas. Que tinha gente mais capacitada para isso. Renata ajeitou a posição das crianças e respondeu baixo. Às vezes, a pessoa mais capacitada é só quem está disponível de verdade. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele não lembrava da última vez que tinha parado tudo para ficar alguns minutos com os filhos sem olhar o relógio, sem pensar em reunião, sem checar o celular. Ficou ali, sentado na grama, sentindo o peso deles no colo, ouvindo a respiração calma, os pequenos sons, os movimentos desajeitados. A casa, que sempre parecia grande demais, começou a parecer silenciosa de um jeito diferente. Não era mais um silêncio vazio, era um silêncio de pausa. Renata voltou a soprar algumas bolhas, agora mais devagar, e os meninos acompanhavam com atenção, alternando entre olhar para ela e para o pai, como se estivessem descobrindo uma nova dinâmica naquele espaço. Tiago percebeu que estava sorrindo também. Um sorriso contido, meio inseguro, como alguém que não sabe se tem direito àquele momento. Ele olhou para Renata e disse quase sem perceber. Eu passei meses tentando consertar eles. Gastando dinheiro, contratando gente, buscando soluções. E você chegou, e fez eles rirem. Renata baixou os olhos, um pouco sem graça. Eu não consertei nada, senhor. Eu só tratei eles como crianças, não como um problema. Tiago respirou fundo. Talvez fosse exatamente isso que ele tinha esquecido. Que os filhos não eram um caso clínico, um projeto, uma falha a ser resolvida. Eram só dois meninos pequenos que precisavam ser vistos,
tocados, ouvidos. E, enquanto ele tentava aceitar essa ideia, sem saber ainda como lidar com tudo aquilo, uma sensação estranha começou a se formar no fundo da mente dele. Uma impressão sutil, quase imperceptível, de que aquele momento simples, aquela cena no jardim, era bonita demais para não incomodar alguém. Como se aquela paz recém-descoberta estivesse prestes a ser observada por olhos que não desejavam que ela durasse. Tiago só percebeu que algo estava errado quando entrou na sala e encontrou o celular vibrando sobre a mesa de centro. Ele não costumava receber mensagens naquele horário. A maioria das pessoas que se comunicava com ele usava e-mail, secretária ou intermediários. Pegou o telefone sem muita atenção, ainda com a cabeça presa na cena do jardim, e franziu a testa ao ver um número desconhecido na tela. A mensagem era curta, sem assinatura, sem explicação. Você não deveria confiar nela. Tiago releu a frase 2 vezes, sentindo um frio estranho subir pela espinha. Olhou em direção à porta de vidro, onde ainda conseguia ver Renata sentada na grama com os gêmeos, agora tentando ensinar Pedro a estourar as bolhas com a ponta do dedo. A cena era tranquila demais para combinar com aquela mensagem. Ele digitou uma resposta quase automática. Quem é você? A mensagem não foi entregue. O número já tinha sido bloqueado. Tiago ficou parado por alguns segundos, encarando a tela do celular como se ela fosse capaz de explicar alguma coisa. Pensou em ignorar, em assumir que era algum tipo de trote, alguém tentando causar confusão. Mas a sensação ruim não passava. Ele tinha aprendido, ao longo dos anos, que intuição não era algo a ser desprezado, especialmente quando vinha acompanhada de um desconforto físico difícil de explicar. Voltou a olhar para o jardim. Renata estava de costas para casa naquele momento, concentrada nos meninos. Tiago teve a impressão súbita de que aquela cena, tão simples e tão importante para ele, estava sendo observada por mais alguém além dele. Caminhou até a janela do 2º andar, quase sem perceber, e olhou em volta. Não viu ninguém, mas teve a estranha certeza de que não estava sozinho. O celular vibrou de novo. Outro número desconhecido. Outra mensagem. Ela não é quem você pensa que é. O coração de Tiago acelerou. Ele sentiu a boca ficar seca, como se o corpo tivesse reagido antes da mente. Olhou novamente para Renata, para o jeito como ela segurava Miguel no colo, para a forma como Pedro encostava a cabeça no ombro dela sem resistência. Nada ali parecia falso. Nada parecia ameaçador. Mesmo assim, algo dentro dele começou a se mover. Um tipo de desconfiança que ele não queria ter, mas que se infiltrava aos poucos, alimentada por palavras anônimas que não traziam explicações, apenas insinuações. Ele caminhou até a porta de vidro e abriu devagar. Renata levantou os olhos e sorriu. Senhor Tiago, eles estão ficando com sono. Acho que vou levar pro quarto daqui a pouco. Tiago respondeu com um aceno de cabeça, tentando manter a expressão neutra. Tudo bem. Pode levar. Enquanto ela se levantava, equilibrando os 2 meninos com facilidade, Tiago percebeu um detalhe que não tinha notado antes. A naturalidade com que eles se deixavam conduzir, a confiança absoluta nos gestos dela, a ausência de qualquer resistência. Aquilo era bonito, mas, naquele momento, também começou a parecer intenso demais para alguém que tinha acabado de chegar àquela casa. Renata entrou com as crianças e Tiago ficou sozinho no jardim, sentindo o peso de pensamentos que ele não queria ter. Ele se odiava por aquilo. Odiava propriamente por permitir que uma mensagem anônima colocasse em dúvida algo que tinha sido, até poucos minutos atrás, a melhor coisa que tinha acontecido em meses. Subiu as escadas lentamente e passou pelo corredor dos quartos. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Tiago tinha certeza de que ela estava fechada mais cedo. Parou no meio do corredor, o coração batendo mais rápido, e empurrou a porta com cuidado. O quarto estava vazio. A cama arrumada, a janela aberta, a cortina se movendo levemente com o vento. Nada parecia fora do lugar, exceto por um objeto sobre o colchão. Uma fotografia. Tiago se aproximou devagar e pegou a foto com as mãos trêmulas. Era Renata. Mais jovem. Sentada em um banco de praça, segurando um bebê nos braços. O rosto dela na imagem não tinha o mesmo sorriso tranquilo de agora. Era um sorriso cansado, misturado com algo que parecia tristeza. No verso da foto, havia uma frase escrita à mão. Ela perdeu um filho. E agora quer os seus. O ar saiu dos pulmões de Tiago de uma vez. Ele sentiu o estômago se contrair, a cabeça girar, como se o corpo tivesse sido empurrado para fora de um equilíbrio frágil que mal tinha.
Tiago ficou parado no meio do quarto por tempo demais, segurando a fotografia como se aquilo fosse uma prova viva de algo que ele ainda não conseguia entender. A frase escrita no verso não saía da cabeça. Ela perdeu um filho. E agora quer os seus. Ele repetia aquelas palavras em silêncio, tentando encaixá-las na imagem que tinha de Renata, no jeito como ela falava com os meninos, na forma como eles se aconchegavam no colo dela sem medo. Nada fazia sentido. Guardou a foto no bolso da camisa, respirou fundo algumas vezes e saiu do quarto de hóspedes, caminhando pelo corredor com passos lentos. O barulho da casa era mínimo. Apenas o som distante de água correndo no banheiro, ao fundo, a voz baixa de Renata cantando para as crianças, uma melodia simples, quase infantil. Ele parou diante da porta do quarto dos gêmeos e ficou alguns segundos ali, ouvindo. Aquela cena, que até poucas horas atrás tinha sido um alívio, agora estava atravessada por uma dúvida que ele não queria sentir. Abriu a porta devagar. Renata estava sentada no chão, encostada na parede, embalando Miguel, enquanto Pedro já dormia no berço. Ela levantou os olhos ao ver Tiago e sorriu de leve. Eles já estão quase dormindo, senhor. Hoje foi um dia bom para eles. Tiago entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou alguns segundos em silêncio, observando a cena, como se estivesse tentando enxergar algo além do que estava visível. Renata percebeu a mudança no olhar dele. Aconteceu alguma coisa? A voz dela saiu mais baixa, cuidadosa. Tiago respirou fundo. Eu preciso te fazer uma pergunta, Renata. E eu preciso que você seja sincera comigo. Ela ficou tensa, ajeitando Miguel no colo. Claro, senhor. Ele tirou a foto do bolso e estendeu na direção dela. Você se reconhece aqui? Renata pegou a fotografia, no instante em que viu a imagem, o rosto dela perdeu a cor. Os olhos se encheram de lágrimas sem aviso. As mãos começaram a tremer. Onde o senhor conseguiu isso? Ela perguntou em voz baixa, quase sem ar. No quarto de hóspedes. Estava em cima da cama. Renata levou a mão à boca, tentando segurar o choro. Miguel se mexeu no colo dela, sentindo a mudança no corpo dela, e ela o apertou contra o peito por reflexo. Tiago engoliu seco. A mensagem atrás da foto diz que você perdeu um filho. E que agora quer os meus. Renata fechou os olhos com força. Quando falou, a voz saiu quebrada. Eu perdi um filho, sim. Mas isso é cruel. Eu nunca quis esconder isso, eu não falo sobre. Dói demais. Tiago sentiu o chão interno se mover. Então é verdade? Você teve um filho? Ela assentiu lentamente. Ele nasceu prematuro. Viveu só 3 dias. Faz 2 anos. Eu não consegui nem levar ele para casa. Só segurei no colo dentro do hospital. O silêncio que se formou no quarto era pesado. Tiago não sabia o que dizer. As palavras que tinham vindo na mente se dissolveram. Tudo que ele sentia agora era uma mistura confusa de culpa, empatia e medo de ter sido injusto. Por que você não me contou? Ele perguntou, mais baixo. Por que ninguém pergunta? E por que quando perguntam, as pessoas mudam o jeito de olhar para mim? Como se eu fosse frágil demais ou perigosa demais. Eu só queria trabalhar em paz. Tiago respirou fundo. É por isso que você cuida deles desse jeito? Porque você sabe o que é perder. Renata assentiu, as lágrimas escorrendo sem que ela tentasse esconder. Eu sei o que é não ter a chance de cuidar de alguém que você ama. Então, quando eu vejo uma criança precisando de carinho, eu não consigo virar as costas. Tiago sentiu um aperto no peito que doía de verdade. Ele tinha duvidado dela por causa de uma frase escrita por alguém que ele nem conhecia. Tinha permitido que uma ameaça anônima transformasse cuidado em suspeita. Alguém deixou isso aqui dentro da minha casa. Alguém entrou, deixou a foto e quer me colocar contra você. Renata levantou os olhos, assustada. Entrou na casa? Ele assentiu. E essa pessoa sabe do seu passado. Sabe coisas que você não contou para ninguém. Renata ficou em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os próprios pensamentos. Só minha mãe e meus irmãos sabem disso. Eu nunca contei para mais ninguém. Tiago sentiu a raiva crescer. Então alguém está investigando você. Alguém está tentando te afastar daqui. Ele deu um passo à frente e falou com firmeza. Eu não vou deixar isso acontecer. Renata olhou para ele, confusa, ainda com medo. O senhor, não acha estranho eu ter passado por isso? Não acha que eu posso ser um problema? Tiago balançou a cabeça. Eu acho que você é alguém que sofreu e aprendeu a cuidar a partir da dor. E alguém está tentando usar isso contra você. Ele respirou fundo e completou, olhando nos olhos dela.
Mas eu preciso saber uma coisa, olhando para mim agora. Você está aqui por causa dos meus filhos, ou você tem alguma outra intenção? Renata se levantou devagar, colocou Miguel no berço ao lado do irmão e voltou a encarar Tiago. Os olhos vermelhos, o rosto molhado, mas a postura firme. Eu estou aqui porque eu vi duas crianças chorando sem parar e eu sabia como fazer parar. Só isso. Eu não quero os seus filhos. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu só quero que eles fiquem bem. Tiago sentiu algo dentro dele se reorganizar. Aquela resposta não tinha cálculo. Tinha dor, dignidade e medo de ser injustiçada. Mesmo assim, a sensação de ameaça não tinha ido embora. Porque agora ele sabia de uma coisa que não podia mais ignorar. Alguém tinha entrado na casa dele. Alguém estava observando. E alguém estava disposto a usar o passado de Renata para provocar algo muito maior do que simples desconfiança. Tiago não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado, olhando para o teto do quarto, enquanto a imagem da fotografia se repetia na mente como um aviso que ele não conseguia desligar. A casa, que sempre tinha parecido grande demais, agora parecia vulnerável. Cada corredor era um espaço aberto demais, cada janela uma possibilidade, cada porta um limite frágil entre o que era seguro e o que podia ser invadido sem aviso. Levantou-se ainda de madrugada e caminhou pelo corredor em silêncio, sem acender as luzes. Parou diante do quarto das crianças e espiou pela fresta da porta. Pedro e Miguel dormiam tranquilos, os corpos pequenos se movendo levemente com a respiração. Renata estava sentada na cadeira ao lado do berço, com os olhos fechados, como se tivesse adormecido ali mesmo, mantendo uma mão apoiada na grade. Tiago sentiu um alívio estranho. Ao mesmo tempo, uma culpa silenciosa. Ele tinha quase permitido que uma mensagem anônima transformasse aquela presença em ameaça. Voltou para o próprio quarto, mas não conseguiu mais deitar. Desceu as escadas e foi até o escritório. Ligou o computador e começou a rever registros antigos da casa, lista de funcionários, contratos, datas de entrada e saída de enfermeiras, prestadores de serviço, empresas terceirizadas. Se alguém tinha conseguido entrar no quarto de hóspede sem ser notado, então essa pessoa conhecia a rotina da casa. O celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Tiago atendeu no segundo toque. Você ainda acha que ela é inocente? A voz do outro lado era baixa, sem identificação, sem emoção. Quem é você? Tiago respondeu, sentindo o corpo inteiro se contrair. Alguém que está tentando te impedir de cometer um erro que vai custar caro. Você não faz ideia de quem colocou essa mulher dentro da sua casa. Tiago apertou o telefone com força. Se você tem algo a dizer, diz de uma vez. Para de mandar mensagem escondido. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Depois, a voz voltou, mais firme. Pergunta para ela quem pagou as contas do hospital quando o filho dela morreu. O coração de Tiago acelerou. O ar pareceu mais pesado dentro do escritório. A ligação caiu antes que ele conseguisse responder. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando processar. Renata tinha dito que tinha contado apenas para a família. Mas agora alguém falava de contas de hospital, de dinheiro, de detalhes que ela não tinha mencionado. Tiago subiu as escadas com passos lentos. Abriu a porta do quarto das crianças e Renata levantou os olhos na hora. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Preciso falar com você. Ela se levantou devagar, visivelmente tensa. Tiago não mostrou o celular, mas falou direto. Alguém me ligou agora há pouco. Disse que sabe quem pagou as despesas do hospital quando seu filho nasceu. Renata empalideceu. Como assim? Eu paguei, senhor. Eu fiz empréstimo, pedi ajuda para parentes, vendi o que tinha. Tiago observou cada reação dela. A respiração acelerada, o jeito como ela apertava as mãos, o olhar perdido. Não havia surpresa encenada, havia medo real. Essa pessoa disse que você não faz ideia de quem te ajudou de verdade. Renata balançou a cabeça. Isso não é verdade. Ninguém além da minha família ajudou. Eu nunca aceitei dinheiro de estranhos. Tiago sentiu a mesma sensação de antes. Alguém estava tentando criar versões diferentes da mesma história. Alguém queria plantar dúvida suficiente para que ele não confiasse mais nem nela, nem em si mesmo. Ele desceu novamente, pegou o telefone e ligou para Gustavo, o chefe de segurança da empresa. Gustavo, eu preciso que você venha aqui agora. Houve uma pausa curta. Aconteceu alguma coisa? Tiago olhou para o corredor escuro da casa. Eu acho que alguém está monitorando a minha casa e tentando manipular as pessoas que estão dentro dela. Gustavo respondeu sem hesitar.
Chego em 20 minutos. Tiago desligou e voltou ao quarto das crianças. Renata estava sentada novamente, segurando Miguel no colo. O medo ainda estava visível no rosto dela. Eu vou reforçar a segurança da casa. Ninguém entra mais aqui sem registro. Câmeras, monitoramento, tudo. Renata engoliu seco. Isso é por minha causa? Tiago respondeu com firmeza. Isso é por causa de quem quer controlar o que acontece aqui dentro. E eu não vou permitir. Enquanto ele falava, um barulho leve ecoou vindo do andar de baixo. Não era vidro quebrando, nem porta batendo. Era algo mais sutil. Um passo. Um movimento contido. Tiago e Renata se olharam ao mesmo tempo. O som veio de novo. Mais perto. E, naquele instante, Tiago teve certeza de que não se tratava mais apenas de mensagens e fotos. Alguém estava dentro da casa. Tiago sentiu o corpo inteiro reagir antes mesmo de conseguir pensar. O barulho vinha do corredor que levava à sala principal, um som contido, como alguém tentando se mover sem ser percebido. Renata segurou Miguel com mais força, instintivamente, e olhou para Tiago com os olhos arregalados. O senhor ouviu isso também? A voz dela saiu quase inaudível. Tiago assentiu em silêncio. Aproximou-se da porta do quarto e abriu apenas o suficiente para espiar. O corredor estava parcialmente escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da escada. Tudo parecia normal demais. Nenhuma porta aberta, nenhum objeto fora do lugar. Ainda assim, a sensação de presença não desaparecia. Ele fez um gesto para Renata ficar onde estava e saiu devagar, com passos controlados, tentando não fazer ruído. O coração batia forte no peito, mas ele não sentia pânico. Sentia algo mais frio, mais concentrado. Uma atenção extrema, como se cada detalhe pudesse ser importante. Quando chegou ao meio da escada, ouviu de novo. Um leve estalo vindo da sala. Tiago desceu mais alguns degraus, ao alcançar o último, percebeu um movimento perto da porta de vidro que dava para o jardim. Uma sombra rápida, quase imperceptível, se deslocando em direção à saída. Tiago acendeu a luz de uma vez. A figura congelou por um segundo. Era uma mulher, com o cabelo preso, vestindo um casaco escuro e segurando algo pequeno na mão. Uma câmera. O que você está fazendo na minha casa? Tiago falou alto, a voz firme, ecoando pela sala. A mulher hesitou apenas um instante antes de largar a câmera no chão e correr. Tiago correu atrás, atravessou a porta dos fundos e entrou no jardim. A mulher subiu no muro lateral com agilidade, virou o rosto por um segundo e, sob a luz fraca do poste da rua, Tiago conseguiu ver um detalhe que ficou gravado na memória. Um brinco pequeno em formato de estrela e uma tatuagem discreta no pulso esquerdo. Ela pulou o muro e desapareceu. Tiago ficou parado por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. O som dos próprios passos ainda ecoava na cabeça quando ouviu a voz de Renata atrás dele. Senhor, o que foi isso? Ela estava pálida, segurando Pedro no colo, visivelmente assustada. Alguém entrou aqui. Estava fotografando. Tiago respondeu, ainda olhando para o muro. Renata levou a mão à boca. Fotografando o quê? Tiago respirou fundo. Não sei. Mas não foi por acaso. Ele se abaixou, pegou a câmera do chão com cuidado, como se fosse uma prova frágil. Isso não é mais só ameaça. Isso é invasão. Minutos depois, Gustavo chegou acompanhado de 2 seguranças. Analisou o local, a câmera, o muro, a posição das janelas. A pessoa entrou pelo jardim lateral. Sabia exatamente por onde passar sem ser vista. Isso foi planejado. Tiago mostrou as mensagens e explicou tudo o que tinha acontecido desde a primeira foto. Gustavo ouviu sem interromper. Quem quer que seja, tem acesso a informações pessoais e conhece a rotina da casa. Isso não é amador. Alguém pagou por isso. Renata estava sentada no sofá, em silêncio, tentando se recompor. Tiago se aproximou e falou baixo. Você não está sozinha nisso. Eu não vou deixar ninguém usar sua história contra você. Renata levantou os olhos, cheios de lágrimas contidas. Eu só queria trabalhar em paz. Tiago sentiu um aperto no peito. E eu só queria que meus filhos estivessem seguros. Agora parece que essas duas coisas viraram a mesma luta. Gustavo interrompeu. Eu vou instalar câmeras ainda hoje. E vou rastrear essa câmera. Tem cartão de memória, tem registro. A gente vai descobrir quem está por trás. Tiago assentiu. E eu quero a polícia envolvida. Não vou resolver isso no improviso. Enquanto Gustavo saía para ligar para a equipe, Tiago voltou a olhar para Renata,
para os filhos no colo dela, ainda meio assustados, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Ele percebeu algo com clareza dolorosa. Aquela casa, que ele sempre achou que podia controlar com dinheiro e estrutura, tinha se transformado em um campo de tensão invisível. E a única coisa que ele sabia agora, com absoluta certeza, era que alguém estava disposto a atravessar limites reais para separar aquela mulher dos seus filhos. E, pela primeira vez, Tiago sentiu medo não de perder o controle da situação, mas de perder a única pessoa que tinha conseguido trazer calma para dentro da vida dele. A polícia chegou pouco depois do amanhecer. A casa, que normalmente acordava devagar, com sons de passos leves e portas se abrindo aos poucos, estava tomada por vozes firmes, perguntas objetivas e anotações em pranchetas. Tiago explicou tudo com calma, desde as primeiras mensagens até a invasão da madrugada. Entregou a câmera, mostrou a fotografia, relatou cada detalhe que conseguia lembrar do rosto da mulher que tinha fugido. Renata permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, sentada no sofá com os gêmeos ao lado, segurando as mãos deles como se fosse a única coisa sólida naquele momento. Pedro observava os policiais com curiosidade, enquanto Miguel parecia inquieto, sentindo a tensão no ar. Um dos agentes se aproximou de Tiago depois de ouvir tudo. Pelo que o senhor descreveu, isso se encaixa como violação de domicílio, perseguição e possível tentativa de obtenção de informações privadas. Vamos abrir um inquérito formal. Tiago assentiu. Eu não quero resolver isso na base do susto. Eu quero tudo documentado. Eu quero saber quem está por trás disso. Gustavo se aproximou e falou em voz baixa. Eu já consegui cruzar os dados do número descartável com uma empresa de investigação particular. O pagamento foi feito em nome de uma ex-funcionária da casa. Jéssica. O nome ecoou na mente de Tiago como uma lembrança incômoda. Jéssica tinha sido uma das enfermeiras que ele tinha demitido semanas antes. Não por erro técnico, mas por descaso. Ele lembrava do celular sempre na mão dela, da frieza, da impaciência quando as crianças choravam. Lembrava também da forma como ela tinha saído, irritada, dizendo que ele ainda ia se arrepender. Então é ela. Tiago disse baixo, mais para si do que para os outros. Gustavo assentiu. Tudo indica que sim. Ela contratou uma investigação para levantar informações sobre a Renata e começou a plantar medo usando dados reais misturados com insinuações. Tiago sentiu uma mistura de alívio e raiva. Não era alguém invisível, não era um fantasma sem rosto. Era alguém que ele tinha conhecido, alguém que tinha estado dentro da casa, alguém que sabia da rotina, dos horários, dos pontos cegos. A polícia confirmou que iria até o endereço registrado em nome de Jéssica para localizá-la. Enquanto isso, Tiago pediu que ninguém saísse da casa sem acompanhamento. Câmeras começaram a ser instaladas em cada canto do jardim, nos corredores, nas entradas. A mansão, que antes parecia um cenário aberto, começava a se fechar como um espaço real, com limites definidos. Renata observava tudo à distância. Quando Tiago se aproximou, ela falou com a voz baixa. Eu estou causando isso tudo, né? Tiago balançou a cabeça. Você não causou nada. Quem causou foi alguém que não aceita ter sido afastada. Alguém que prefere destruir do que admitir que errou. Renata respirou fundo. Eu não quero que os seus filhos cresçam nesse clima. Com medo. Tiago olhou para Pedro e Miguel, agora sentados no tapete, brincando com um carrinho esquecido no canto da sala, alheios ao que estava acontecendo ao redor. Eles riam baixo, disputando quem empurrava primeiro. Eles já cresceram com medo por tempo demais. Agora eu quero que cresçam com verdade. E a verdade é que você faz bem para eles. E isso incomoda quem não fazia. Renata engoliu seco. Eu não quero tomar o lugar de ninguém. Tiago respondeu sem hesitar. Você não está tomando. Você está ajudando a reconstruir. Isso é diferente. No meio da manhã, Gustavo recebeu uma ligação e fez um gesto para Tiago se aproximar. A polícia encontrou Jéssica no endereço registrado. Ela confirmou que contratou a investigação e que entrou na casa para tentar obter imagens. Disse que queria provar que a Renata era uma ameaça. Tiago sentiu o corpo relaxar de forma estranha. Não era vitória, não era satisfação. Era apenas o fim de uma dúvida que tinha consumido energia demais. E agora? Ele perguntou. Agora ela vai responder legalmente. Medida protetiva, ordem de afastamento, investigação formal. Ela não chega mais perto dessa casa. Tiago fechou os olhos por um segundo. A tensão que tinha se acumulado ao longo dos últimos dias começou a se dissolver, não de uma vez, mas em camadas. Renata se aproximou devagar. Então acabou?
Tiago abriu os olhos e respondeu com honestidade. Não acaba do dia para a noite. Mas agora tem um nome, tem um rosto, tem um processo. Não é mais um medo invisível. Renata respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Eu só queria que isso nunca tivesse começado. Tiago respondeu baixo. Eu também. Mas talvez isso tenha sido necessário para eu entender quem realmente estava cuidando dos meus filhos. E quem só estava fingindo. Renata levantou os olhos. O senhor não vai me mandar embora, né? Tiago sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Não. Você fica. Se você quiser ficar. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Eu quero. Mas eu quero ficar do jeito certo. Sem segredos, sem medo, sem gente me vigiando. Tiago concordou. É exatamente assim que eu quero também. Naquele instante, algo mudou dentro da casa. Não era apenas o fim de uma ameaça externa. Era o começo de uma decisão interna. Tiago percebeu que, pela primeira vez desde que os filhos tinham adoecido, ele não estava mais tentando comprar uma solução. Ele estava, de fato, participando dela. E isso fazia toda a diferença. O silêncio daquela manhã era diferente. Não era mais o silêncio pesado dos dias em que a casa parecia grande demais para pessoas de menos. Era um silêncio mais leve, feito de pequenos sons. O barulho distante da água correndo na cozinha, passos suaves no corredor, a respiração calma das crianças dormindo depois de uma noite sem sustos. Tiago estava de pé na porta do quarto dos gêmeos, observando Pedro e Miguel no berço. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia urgência. Não sentia a necessidade de ligar para alguém, de resolver alguma coisa, de procurar uma solução imediata. Apenas ficava ali, presente, como se estivesse reaprendendo a ocupar aquele espaço que sempre foi dele, mas que ele nunca tinha realmente vivido. Renata entrou devagar no quarto e parou ao lado dele. Eles dormiram bem hoje. Nem acordaram de madrugada. Tiago sorriu de leve. Eu ouvi. Fiquei esperando algum choro, algum barulho. Não veio nada. Renata respondeu com simplicidade. Eles se sentem mais seguros quando sabem que tem alguém por perto de verdade. Tiago respirou fundo. Ele sabia que aquela frase não era uma crítica direta, mas sentiu como se fosse uma verdade que tinha demorado tempo demais para alcançar. Ele tinha estado por perto fisicamente durante meses, mas só agora estava realmente ali. Mais tarde, sentaram juntos no jardim. O mesmo lugar onde tudo tinha começado. Renata soprou algumas bolhas de sabão, como na primeira vez, e Pedro tentou estourar uma com as mãos, rindo quando ela desapareceu. Miguel se aproximou de Tiago e puxou a barra da camisa, pedindo colo. Ele se abaixou sem pensar e pegou o filho nos braços com naturalidade, sem medo de errar, sem olhar em volta para ver se alguém estava observando. Renata olhou para a cena e falou baixo. Eles estão começando a reconhecer o senhor como um lugar seguro. Tiago engoliu seco. Eu demorei para ser esse lugar. Renata respondeu com calma. O importante é que chegou. Naquele dia, Tiago ligou para o hospital e falou com a esposa por mais tempo do que tinha falado em meses. Contou que as crianças estavam melhor, que estavam rindo, que estavam dormindo. Não fez promessas grandiosas. Só disse que estava aprendendo a ficar. Depois da ligação, ficou alguns minutos em silêncio, sentado no jardim, olhando os filhos brincarem. Renata estava ali, sem exagero, sem interferir demais, apenas presente, como sempre. Eu achei que tinha perdido minha família. Tiago falou, mais para si do que para ela. Renata respondeu sem levantar a voz. O senhor não perdeu. Só estava perdido. Tiago olhou para os filhos, depois para Renata. Eu passei meses tentando comprar solução. Agora eu estou entendendo que o que eles precisavam não era de dinheiro, era de alguém que ficasse. Renata assentiu. Criança não precisa de perfeição. Precisa de constância. Tiago respirou fundo e sentiu algo diferente no peito. Não era alívio completo, não era felicidade exagerada. Era uma sensação mais simples e mais rara. A sensação de que, mesmo sem controlar tudo, ele finalmente estava fazendo a coisa certa. No fim da tarde, quando o sol começou a baixar, Tiago se sentou na grama ao lado dos filhos. Não havia mais bolhas, não havia mais brinquedos caros espalhados. Só os três, sentados, tocando a grama, sentindo o vento leve. Renata ficou um pouco mais atrás, observando sem interromper. Tiago percebeu a presença dela, mas não como antes. Não como alguém que ocupava um espaço. Como alguém que fazia parte do espaço. Ele se virou para ela e falou com uma firmeza tranquila. Eu não sei como vai ser daqui para frente.
Não sei quando minha esposa vai voltar, não sei como a vida vai se reorganizar. Mas eu sei de uma coisa. Eu não vou mais terceirizar o que é meu. Renata respondeu com um meio sorriso. Então eles vão ficar bem. Tiago assentiu. E eu também. Quando a noite caiu, ele colocou os filhos no berço com cuidado, ficou alguns minutos sentado na cadeira, observando a respiração deles, sem pressa de sair. Pela primeira vez, não sentia medo do silêncio. Sentia respeito por ele. E enquanto fechava a porta do quarto com cuidado, Tiago percebeu que aquele gesto simples, que antes fazia de forma automática, agora tinha um peso diferente. Não era mais um ritual para encerrar o dia, era um compromisso silencioso consigo mesmo. Um compromisso de estar ali no dia seguinte, e no outro, e nos dias difíceis também. Renata estava na cozinha, lavando as últimas xícaras de café. O som da água batendo na pia preenchia o ambiente com uma tranquilidade estranha para alguém que tinha passado semanas vivendo em alerta. Tiago encostou na porta e ficou observando por alguns segundos, sem dizer nada. Ele percebeu como aquela presença tinha se tornado parte da rotina da casa sem precisar se impor, sem ocupar espaço à força. Eu estava pensando em algo, ele disse, quebrando o silêncio. Renata desligou a torneira e se virou. Sobre o que, senhor? Sobre como eu sempre tratei tudo como problema para ser resolvido. Empresa, dinheiro, saúde, pessoas. Tudo como se fosse uma equação. Ele respirou fundo. E eu estou percebendo agora que algumas coisas não se resolvem. Elas se acompanham. Renata ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Minha mãe costumava dizer isso. Que dor a gente não apaga, a gente aprende a carregar sem deixar ela pesar tanto. Tiago assentiu. Eu achei que tinha perdido o controle da minha casa, da minha família, da minha vida. Mas talvez eu só tenha perdido a escuta. Renata respondeu com cuidado. O senhor voltou a ouvir. Isso já muda tudo. Eles ficaram alguns segundos em silêncio. Do lado de fora, o jardim estava iluminado apenas pela luz suave dos postes. A grama ainda guardava marcas da tarde, pequenas pegadas dos meninos, restos de bolhas estouradas que já não existiam mais, mas que tinham deixado memória. Tiago caminhou até a janela e olhou para fora. Sabe o que mais me assustou nesses dias? Não foi a invasão. Não foi a foto. Foi perceber o quanto eu estava perto de desconfiar da única pessoa que estava realmente cuidando dos meus filhos. Renata baixou os olhos. Eu entendo. Quando alguém planta dúvida, ela cresce rápido. Ele respirou fundo. E eu quase deixei ela crescer. Renata respondeu baixo. Mas não deixou. Tiago olhou para ela e falou com uma sinceridade que ele não costumava usar com ninguém. Eu não sei como agradecer sem transformar isso em algo estranho, sem misturar dinheiro, contrato, favor. Eu só sei que eu confio em você. Renata sentiu um aperto no peito. Eu só quero que eles fiquem bem. O resto eu dou um jeito. Tiago assentiu. Então vamos fazer assim. Nada de promessas grandes. Nada de discursos. Só presença. Se um dia você não aguentar, fala. Se um dia eu errar, você me chama. Renata sorriu de leve. Combinado. Naquela noite, Tiago deitou na cama sem abrir o notebook, sem checar e-mails, sem ligar para ninguém. Pela primeira vez em meses, não sentia a necessidade de fugir da própria cabeça. Ele fechou os olhos com a sensação estranha de que, mesmo sem resolver tudo, tinha encontrado algo mais difícil e mais importante. Um ritmo. O ritmo de acordar e ver os filhos, de sentar no jardim, de ouvir alguém de verdade, de errar menos e reparar mais rápido. Um ritmo humano, imperfeito, mas real. E enquanto o sono finalmente chegava, Tiago entendeu que aquela casa não tinha sido invadida apenas por alguém tentando causar medo. Ela tinha sido invadida, de forma muito mais profunda, por uma mudança que ele não tinha planejado, mas que precisava aceitar. A mudança de deixar de ser apenas quem pagava por tudo, para ser quem ficava. E era exatamente isso que, pela primeira vez em muito tempo, fazia ele sentir que não estava mais perdendo nada. Estava, finalmente, começando a permanecer. Se essa história te fez refletir sobre presença, cuidado e família, se inscreve no canal para não perder as próximas.